Fala, gente boa, Diego Zanforlin aqui do canal ZNFS e hoje eu tô aqui para te ensinar a criar uma aventura de Dungeons and Dragons quinta edição do zero em 3 passos. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faça por favor isso agora, deixa o joinha nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o trabalho. Vamos lá, vamos dividir esse vídeo em 3 passos, conforme eu disse. O primeiro deles vai ser justamente a história e os ganchos de personagens. O segundo passo vai falar sobre a condução, a problematização e o conflito. E o terceiro passo e último deles vai ser o desfecho da nossa história. Imagina que você está começando a jogar RPG, está começando a jogar D&D e alguém precisa narrar essa história. Alguém precisa assumir o papel de narrador dessa sessão, dessa campanha, dessa aventura. Pois bem, imagino que se você veio procurar esse vídeo, você deve ser essa pessoa. Saiba que construir uma história, narrá-la e interpretar os personagens dessa história, os personagens não jogadores, e enfim, não é algo tão complicado quanto a princípio parece. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Você tem uma série de opções para narrar uma aventura. Você pode adquirir uma aventura pronta na internet. Você pode comprar algum livro que tenha uma aventura, você pode até comprar aventuras prontas nos sites de outras editoras que não apenas a Wizards, você pode jogar uma campanha oficial da Wizards, enfim, as opções são inúmeras, mas a opção que eu quero te dar aqui é talvez a que te dê mais liberdade de construir uma história simples. A opção aqui é você criar a sua própria história. Então a gente vai assumir como base o Dungeons and Dragons quinta edição, como nosso módulo de sistema, e a partir do Dungeons and Dragons quinta edição, a gente vai bolar uma história de fantasia medieval direto da nossa cabeça e escrever ela da maneira que ela fique viável para ser narrada. Lógico, eu quero deixar claro que existem muitas formas de fazer isso. Essa forma que eu vou ensinar para vocês é uma delas. Existem muitas outras. Todas elas são possíveis, viáveis e interessantes. Cada uma tem seus pontos, tanto a favor quanto contra. Eu estou usando para escrever a minha aventura um software chamado Notion, que é basicamente o software de organização que para uso pessoal é gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o download. Ainda assim, você pode usar um bloco de notas ou até uma folha para rascunho, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. O primeiro passo é justamente falar um pouco da história que está sendo escrita e dar alguns ganchos, tanto de personagem quanto de história. Então, os aventureiros estão andando pela floresta quando eles encontram uma pequena e pacata vila de goblins. Eles acabam tendo contato com o líder dessa pequena comunidade que pede ajuda para os aventureiros por conta de um rumor que há um dragão instalado numa caverna próxima. O dragão é uma criatura que oferece perigo para essa vila, portanto, aquele sujeito em questão tá com medo e olha para uma comitiva de heróis como a esperança de poder resolver essa questão. O líder acaba oferecendo para os aventureiros algumas peças de ouro, minério, comida, bebida, até reconhecimento local, enfim. O objetivo aqui é você tentar oferecer para os seus jogadores alguma coisa que motive eles a aceitar a quest, aceitar o pedido desse líder local. Veja, o que a gente está fazendo aqui é criar uma situação onde os jogadores têm que responder a isso. Ainda que eles não respondam, não responder também é história. No entanto, a gente faz os ganchos com o objetivo de que os jogadores peguem os ganchos. Vale a ressalva de que os jogadores não vão pegar todos os ganchos que você preparar, mas com certeza, boa parte deles, eles vão abraçar. Aqui a gente começa nosso segundo passo, a condução, problematização e conflito da história. Essa parte, o passo 2, é talvez a parte mais intensa do que a gente está narrando. Os aventureiros aceitando essa missão, eles partem em direção à caverna justamente para investigar essa missão. Eles são levados mais para dentro da floresta e acabam encontrando a tal caverna. Para isso, talvez eles precisem de alguma pista que algum morador dessa vila de gnomos pode dar para eles, como por exemplo, olha, eu acredito que a caverna fica mais ao norte. Existe uma pequena trilha que caminha paralelo a um rio e dá nesta caverna. Quando eles chegam propriamente dito na caverna, eles escutam algumas vozes condizentes com goblins, uma porção de goblins. Além disso, eles ouvem um sonoro e inconfundível rugido de dragão. Veja, aqui
aqui é o momento que a gente cria um pico de tensão, uma grande problematização. Eles estão diante de uma caverna onde há um perigo iminente e há um elemento novo, que são vozes de Goblin. Isso cria uma confusão inicial. Os Goblins estão ajudando o dragão, os Goblins estão combatendo o dragão, os Goblins estão fugindo do dragão. Ninguém havia mencionado Goblins até então. Portanto, isso gera a tensão inicial para que eles talvez mantenham a calma durante a investigação e coletem a maior quantidade de informação antes mesmo de entrar nessa caverna. Se eles entrarem de uma vez, de maneira imprudente nessa caverna, apenas aplique as consequências relativas à falta de estudo ou prudência desses jogadores. Aplicar consequências também é história. A construção é compartilhada e é uma reflexão de tudo que os jogadores fazem e de como os personagens deles agem. Então, se eles agem de maneira imprudente, eles têm uma resposta para essa imprudência. Se eles agem de maneira consciente, eles têm uma resposta coerente a essa maneira consciente. Bom, vamos dizer que o grupo se aproxima de maneira cautelosa dessa caverna e acaba entendendo que o dragão é um dragão vermelho e que ele está fazendo os goblins de escravos para extrair minérios preciosos dessa caverna. Agora a gente tem um novo ponto de problematização e um ponto de elucidação. Os jogadores entenderam o porquê esse dragão tá aqui e o que ele tá fazendo. Ele possivelmente pegou esses goblins que são moradores locais e tá usando da força e da tirania para fazê-los de escravo. Quando ele o faz, ele torna esse ecossistema vantajoso para ele. Quando a gente está nesse ponto da história, a gente tem algumas possibilidades que os aventureiros podem querer desbravar. Eles podem querer buscar um conflito, eles podem querer buscar uma negociação, eles podem querer apenas observar. O importante é que na sequência a gente tem um pequeno plot twist nessa história. Por enquanto, a gente tá fazendo os jogadores pensarem que eles sabem exatamente o que tá acontecendo nessa história. Quando eles começam a investigar um pouco mais a fundo e gastam um pouco mais de tempo e recursos fazendo isso, e quando eu digo recursos, talvez eles gastem magias, talvez eles gastem suprimentos, talvez eles gastem recursos que eles têm nas suas mochilas, enfim. Eles acabam descobrindo pistas que levam a crer que o dragão, na verdade, é um ganancioso mago ilusionista fazendo os goblins de escravos. Isso muda completamente a história. Você cria uma problematização nova, porque antes talvez eles pensassem que eles não pudessem deter um dragão. Mas agora é um mago, capaz de se fazer passar por um dragão. Será que esse mago pode ser contido? Será que esse mago pode ser interpelado? Pode ser investigado? Será que esse mago pode ser combatido? Por que esse mago está fazendo isso? Você cria uma série de conflitos com seus jogadores. E aí você deixa que eles vão puxar essa história para onde eles querem levar, para onde os personagens levariam. Depois disso, você também pode contar para os seus jogadores que esse mago também é um gnomo, e ele tem feições bastante semelhantes ao líder da comunidade que contratou os aventureiros, meio que como se ele fosse um irmão ou um parente próximo desse gnomo. Os goblins ali em questão são criaturas que, se eles se sentirem confiantes, certamente eles podem atacar. Mas se eles se sentirem amedrontados, eles podem fugir ou ainda negociar. Então, veja, você criou uma quantidade bastante grande de problematização, de conflitos e de mudanças na história. A partir de agora, os jogadores têm acesso a uma verdade que até então eles não tinham. E tudo isso foi resultado da investigação que eles fizeram. Lógico, você não precisa contar tudo isso nesse momento se os seus jogadores forem extremamente radicais e partirem direto para um combate. É possível? É uma maneira de se resolver essa questão? Sim, é. Talvez eles descubram que o dragão, na verdade, é um mago ilusionista durante um combate. Talvez eles fossem imprudentes o suficiente ao ponto de atacar o dragão, achando que eles teriam alguma chance contra um real dragão, quando eles descobrem que o dragão, na verdade, é um gnomo, mago ilusionista, e tem feições muito semelhantes ao líder da vila que os contratou. Porém, se eles forem sorrateiros e cuidadosos, talvez eles podem extrair todas essas informações sem ao menos levantar uma espada. Isso dá uma vantagem muito grande para eles. Deixe que eles ditem o ritmo de como eles querem resolver
as problematizações e os conflitos que você está colocando nessa história. A gente parte para o terceiro ponto, que é o desfecho da história, e é justamente o como os jogadores vão lidar com essa questão. Os jogadores podem simplesmente derrotar o mago ilusionista, voltar à vila e dizer: derrotamos o dragão, receber as recompensas e voltar para casa. Eles podem confrontar o contratante e dizer: olha só, esse cara que tava aqui, esse cara que tava lá, que vocês disseram que era um dragão, na verdade era um mago ilusionista e ele parece muito com você. Eles capturam esse ilusionista, eles matam esse ilusionista, eles libertam os goblins, eles matam os goblins. Qual era a verdadeira intenção do contratante? Como os heróis terminam essa história? E aí a gente tem um desfecho, porque eles vão ditar o ritmo do final. E eu vou dar um conselho muito importante. Esteja na qualidade de narrador, você de ouvidos muito atentos. Porque durante a problematização e o conflito, é muito provável que algum dos seus jogadores vai criar uma teoria fantástica do porquê aquele cara é um ilusionista e porquê ele está ali fazendo o que ele está fazendo e porque o contratante tem a ver com isso e porque os goblins estão ali, e eles vão começar a desenvolver de maneira colaborativa teorias. Isso pode te ajudar em muito no desfecho, porque uma dessas teorias pode ser a real. Afinal de contas, eles não sabem qual é a realidade até que você a conte. Se você preferir dizer que a realidade é que eles eram dois irmãos brigados e um irmão estava realmente ali se aproveitando dos goblins e não tinha nada a ver com a vila, tudo bem. Se você preferir fazer o contrário e dizer que eles estavam juntos tramando um plano maligno, tudo bem. Tá tudo bem também. O grande importante aqui é entender como os jogadores vão resolver os conflitos e os problemas que você trouxe. Você trouxe alguns conflitos. Você chamou eles para aventura. Eles foram. Como eles vão resolver esses conflitos? Como eles vão entregar a proposição do jogo? Se eles matarem os goblins, talvez algumas pessoas possam escutar os gritos dos goblins e olhar para eles com olhos um pouco assustados. Ainda que goblins sejam criaturas tecnicamente malignas, mas matá-los a sangue frio talvez possa ser encarado como uma atitude maligna. Ao passo que libertar os goblins possa ser encarado por outras pessoas que eventualmente possam estar assistindo isso como uma atitude bondosa. Confrontar o contratante pode ser legítimo e eles podem querer mostrar para a vila inteira que o contratante eventualmente é um grande safado. Mas e se eles de repente quiserem se juntar ao contratante e dizer: tudo bem, a gente entendeu o que você tá fazendo aqui. Você tá roubando um monte de minério precioso que pertencia a essa comunidade e pegando direto para você em parceria com seu irmão, botando medo nas pessoas para que talvez elas não vão até a caverna, já que há o rumor de que um dragão está lá. Pois bem, então nós queremos metade dos seus lucros. Senão nós vamos contar para todo mundo. Percebe como a forma que eles desenrolam o conflito e a problematização dá novos ganchos para novas aventuras, novas continuações, novos aliados, novos inimigos, novos problemas, novas resoluções? E essa é a magia do RPG. Porque a partir do momento que a história é montada, concretizada e escrita, novas histórias se abrem. E isso só acontece pelo fato da história ser colaborativa. Se você, enquanto narrador, tiver todas as respostas, a minha sugestão é que talvez você escreva um livro, um conto, porque uma história de RPG tem muito mais várias mãos escrevendo uma história do que apenas uma. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais de como criar uma história simples, com 3 passos simples que vão deixar a sua aventura muito mais dinâmica. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!